Bom, hoje é 27 de novembro de 2023. Vou fazer um vídeo diferente hoje, porque hoje eu vou ler um texto aqui que eu fiz aqui há uns dias e publiquei só no Facebook, porque o último vídeo que eu fiz, eu falei de um termo genérico, que é democracia, aí eu apertei o botão, comecei a falar, deu mais de 20 minutos de vídeo. Então eu vou procurar ler esse aqui, para ser talvez mais conciso um pouco. E também é um termo muito genérico, que é neoliberalismo, cada vez mais genérico, né, que é o neoliberalismo. E eu dei um título provisório, né, que é por um neologismo, e acabou ficando esse título mesmo, né? Então vamos ao texto. O neoliberalismo é um fracasso absoluto como teoria econômica, mas é um sucesso também absoluto como formação cultural. E acho que ele está em uma nova fase de experimentações, já à frente dos laboratórios de golpes sem os tanques nas ruas que tivemos em Honduras, no Paraguai, no Brasil, na Ucrânia, nas primaveras árabes. Já estamos também um pouco à frente da assimilação que o neoliberalismo disseminou, de que há de se buscar o sucesso, que os vencedores, entre aspas, devem servir como exemplo, que a iniciativa privada é o mediador da vida e da felicidade, e que o empreendedorismo é um caminho, mesmo que você tenha que pedalar 16 horas por dia com uma caixa de venenos palatáveis bem acondicionados nas costas. Como o estágio me parece outro, talvez o termo neoliberalismo não seja mais o ideal para acoplar as definições para esse modelo que flutua como uma nuvem carregada e global sobre a sociedade. O termo anarcocapitalismo, claro, lembrei do anarcocapitalismo, por causa daquele maluco que foi eleito na Argentina. Então o termo anarcocapitalismo também não cabe, já que o Estado ainda tem a sua importância para a superação quer dizer pagamento, de crises econômicas, das crises econômicas, como as de 2008, por exemplo, né? Ou para assegurar golpes internos e externos que o sistema financeiro e a elite econômica entenderem necessários, e para ser um indutor e acionista político da indústria da guerra. Anarcocapitalismo talvez seja a última etapa da utopia capitalista. Há ainda um outro termo que envelheceu, o neocapitalismo. O neocapitalismo foi uma corrente, sobretudo europeia, pós-Segunda Guerra, que pretendia, né, uma junção de capitalismo com políticas sociais, e que também está sendo experimentado por governos de esquerda para tentar minimizar os efeitos do capitalismo selvagem e compatibilizar, por vezes com muito malabarismo, agendas progressistas com estruturas jurídico-parlamentar, midiáticas já consolidadas e estabelecidas. É, por exemplo, o que o Lula está tentando a duras penas fazer no Brasil. O que temos hoje é outra coisa, e um novo neologismo talvez precisaria ser criado. Enquanto não se cria, vou chamar de neofascismo. Estou colocando assim, neofascismo. Ou seja, um fascismo que não quer ter mais medo ou vergonha de assim ser chamado. A vergonha superada de ser de direita almeja agora alcançar a superação da vergonha de ser fascista, aliando o termo com a religiosa expressão cidadão de bem. Pois bem, essa trajetória toda nos colocou em uma encruzilhada. Por ela nos defrontamos, quase que sem reação, a um método de convencimento que a extrema-direita apresenta, de fornecer respostas fáceis, palatáveis e, claro, mentirosa e meticulosamente fabricadas para aqueles problemas complexos da vida humana. Está tudo ali. Por exemplo, o trabalhador ele só precisa saber, cada vez mais, que qualquer trabalho ou ocupação sem nenhum direito trabalhista, sem FGTS, sem férias,
sem seguro-saúde, sem aposentadoria, sem 13º, é uma bênção que ele não pode deixar de agradecer. E, se possível, pagando, né, com o dízimo como um pedágio para a salvação. E que a concentração cada vez maior de renda significa apenas a competência de uns, que deve ser admirada e defendida, e a incompetência de muitos. O TikTok, o Instagram, o Twitter, os grupos de WhatsApp, a mídia hegemônica, claro, vão fornecer as respostas necessárias. O laboratório continua em plena atividade, captando elementos aqui e ali, e eu diria que ele já percebe que, no estágio alcançado, candidatos do neofascismo terão mais facilidade de alçarem o poder quanto maiores forem os seus níveis de estupidez e mais parecerem outsiders. Um cara exótico, né? Esses caras exóticos aí. Um Milei fantasiado de espantalho ou de super-herói, ou um Zelensky metralhando um fictício parlamento, são posturas que se encaixam perfeitamente ao que o laboratório está analisando. Por fim, e deixando esse círculo que comecei a rabiscar aberto, me ocorreu lembrar daquele antigo artigo para lá de polêmico do Fukuyama. Lembra do Fukuyama? Que em 1989 decretou o fim da história, dado o contexto de dissolução daquele mundo que foi construído no século XX. Sempre achei, e continuo achando, daquilo que do artigo lembro, uma bobagem estrondosa de um acadêmico do sistema. O Fukuyama era um acadêmico do sistema, que via a vitória do capitalismo e do mundo ocidental como definitivas. Continuaria discordando se ele, com novos argumentos, reescrevesse o artigo para o contexto atual. Mas entenderia que agora ele teria argumentos que precisariam de contra-argumentos, com uma nova compreensão de um mundo que, acho, entendemos hoje menos do que imaginávamos entender naquele momento. E para fechar esse curto texto, eu fiz um último parágrafo aqui, admitindo, dizendo o seguinte: bem sei que no texto há um pessimismo arraigado e uma dose cavalar de ceticismo. Confesso, eu ando meio cético mesmo. Por isso, termino com um texto de Eduardo Galeano como um antídoto ao que escrevi. Um texto do Galeano que eu peguei com a amiga Ofélia no Facebook. Então esse texto do Galeano vai como antídoto a esse pessimismo, ceticismo que eu coloquei nesse curto texto aqui. Então vamos ao texto. Em tempos... Não, vou poupá-los do meu do meu espanhol rastaquera, e vou ler uma tradução que eu fiz aqui bem literal, que talvez fique melhor aos ouvidos. Então vamos ao texto do Galeano, que é quase uma oração. Em tempos sombrios, sejamos talentosos o suficiente para aprender a voar durante a noite, como os morcegos. Em tempos sombrios, sejamos saudáveis o suficiente para vomitar as mentiras que somos forçados a engolir todos os dias. Em tempos sombrios, sejamos valentes o suficiente para ter coragem de ficar sozinhos, e valentes o suficiente para arriscar ficarmos juntos. Em tempos sombrios, sejamos maduros o suficiente para saber que podemos ser compatriotas e contemporâneos de todos aqueles que têm vontade de beleza e vontade de justiça, independentemente de onde nasceram ou onde estão, porque não acreditamos nas fronteiras dos mapas do tempo. Em tempos sombrios, que sejamos teimosos o suficiente para continuarmos acreditando contra todas as evidências que a condição humana vale a pena. Em tempos sombrios, sejamos loucos o suficiente para sermos chamados de loucos.
Sejamos espertos o suficiente para sermos desobedientes quando recebermos ordens que contradizem a nossa consciência ou contra o bom senso. Fiquemos então com esse texto um pouco mais animador, um pouco mais esperançoso do Galeano, que traz nele algumas tarefas também, né? Tá bom? E salve e viva a Palestina viva! Abraço a todos e a todas.